nós vivemos hoje, nós vivemos em um tempo de emoções rápidas, instantâneas, e que a nossa sociedade ela exige que todas as vezes que nós nos encontremos em determinadas circunstâncias, que nós tenhamos sempre uma coisa nova, porque nós estamos no mundo das novidades. Eu quero dizer a vocês que eu penso que o grande desafio daquele que instrui, que ensina as Sagradas Escrituras, é ser preciso no ensino e dar tempo e oportunidade para que a igreja aprenda a interpretar e a conhecer as Sagradas Escrituras. Nós estamos em nosso terceiro sermão no Salmo 23. Não tenho muita pressa em ensinar esse texto, porque esse texto, irmãos, quando muito bem compreendido, ele poderá ser o alicerce da sua vida espiritual. Não tenho dúvida que você já viu, já leu, e não tenho nem dúvidas que muitos daqui sabem o Salmo de número 23 de cor. O nosso grande desafio é, pela pregação das Escrituras, dar a vocês o entendimento preciso das palavras que foram escritas por Davi há tanto tempo atrás. O meu desafio, como aquele que está dominicalmente ensinando as Escrituras, é fazer com que vocês compreendam as Sagradas Letras, entendam a palavra do Senhor, e que no dia a dia, após o domingo no qual nós louvamos o nome do Senhor, o dia a dia durante a semana de segunda a sábado, quando não poucos desafios espirituais se apresentem para nós tenhamos esse texto muito claro na nossa mente e no nosso coração. Portanto, tenham paciência comigo, porque como esposo de todas as Sagradas Escrituras, eu tenho o desafio de ensinar e, pelo ensino, alcançar a mente e o coração de vocês. Então vamos ler mais uma vez o Salmo 23, é o salmo desta pregação. E eu quero convidá-los a lerem comigo esse texto de uma forma alternada. E a partir daí nós vamos explicando aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão preparado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Pai, graças te damos pela essa palavra linda. Nestes últimos domingos nós temos colocado os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que foi escrito por Davi e que deve ser lei para dirigir a nossa vida, Senhor. Pedimos então que nesta noite o Senhor venha com graça, venha com poder abrir os olhos do nosso coração para entendermos o que Davi escreveu a partir da sua experiência contigo, Senhor. Pedimos ao Senhor que este entendimento possa ser de tal modo poderoso em nossa vida, que saiamos dessa igreja com um desejo profundo, ardente, de vivermos segundo aquilo que o Teu Espírito Santo nos ensina nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor da igreja, para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nestes últimos domingos, nós estamos com a tarefa de expor o Salmo 23. O Salmo 23 é a parte das Sagradas Escrituras mais lida
vida, é a parte mais poetizada, mais lembrada por nós. Como já lhe disse, eu penso que boa parte daqueles que aqui estão tem esse texto decorado. E não podemos negar a realidade que todos nós já ouvimos este texto, essa porção das Sagradas Escrituras. No estudo que nós realizamos até o presente momento, nós já aprendemos 4 verdades espirituais a respeito do Salmo 23. Primeira verdade: Deus, Ele se revela. Deus, Ele tem o seu prazer em mostrar às suas criaturas racionais, e especialmente à sua igreja, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. A segunda verdade que nós vimos no texto, irmãos, é que Deus, Ele se revela a todos, pois esse que escreveu, Davi, recebeu a revelação divina, quer seja quando ele era um humilde pastor, quer seja quando ele foi o rei de Israel. Havia uma revelação, uma palavra de Deus para Davi em todas as fases, em todos os momentos da sua existência. E não somente havia, o próprio Deus foi ao encontro de Davi e não poucas vezes revelou essa sua santa vontade. A terceira verdade que nós vimos no texto, irmãos, é que esse texto, o texto do Salmo 23, é um salmo aliancista. Essa é a verdade, o cerne deste salmo. Aliancista quer dizer que por ele nós aprendemos que Deus é um Deus de pactos, é um Deus de alianças, que Deus ele não se relaciona com as suas criaturas racionais de qualquer forma. Deus ama fielmente, Deus ama poderosamente, Deus ama de uma forma definitiva as suas ovelhas. E como nós aprendemos isso? Na palavra Yahvé, quando a Bíblia diz, ou quando Moisés escreveu, o Senhor é o meu pastor, e o nome de Deus que é revelado aqui não é Adonai, não é El, não é El Shaddai, não é El Elyon, mas é Yahvé, ou Jeová, ou o Eterno, o mesmo Deus que apareceu para Abraão e disse, eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. E Deus fez promessas maravilhosas àquele homem. E com isso, então, quando Davi pensou em Deus, no cuidado de Deus a respeito dele, ele escolheu o nome que revela um Deus que está aliançado com o seu povo. A quarta verdade que nós aprendemos, que foi no domingo anterior, é que esse Deus, o pastor das ovelhas, ele é a porção mais importante da aliança. O que nunca faltará no Salmo, segundo o salmista aqui, é o Senhor. O Senhor é meu pastor, ele não faltará. Esta aqui é a base central do Salmo. Tudo pode, não é possível faltar, como nós veremos nesta noite. É possível a adversidade, é possível a dor, é possível o luto. Aliás, o luto algum dia virá sobre a nossa casa. Mas a palavra de Deus diz, o que nunca faltará é a presença daquele Deus chamado Yahvé, cujo amor é sempre eterno, perfeito, imutável. E por estes atributos, ele se achega ao seu povo, cuida do seu povo e leva o seu povo para habitar na sua casa para todo o sempre. Nesta noite, então, eu gostaria de expor, ou continuar expondo as Escrituras, dizendo o seguinte princípio. O salmista começa colocando os fundamentos da sua relação com Deus. E dentro disso ele diz, nunca faltará bens espirituais para aqueles que se deixam ser pastoreados por Deus. A bênção maior da aliança é a perene presença de Yahvé na vida daqueles que se achegam a Deus e que buscam nele o pastoreio. E quando
na situação na qual era próprio das regiões lá da Palestina, não poucas vezes as ovelhas passavam necessidades, elas precisavam se alimentar, mas não eram quaisquer locais, não era de fácil acesso os pastos verdejantes. As ovelhas, elas dependiam completamente da boa vontade, do bom coração e do conhecimento que o pastor tinha a respeito daquelas regiões. Era um local árido, pedregoso, com os mais variados perigos. Se uma ovelha saísse, fugisse do aprisco e com fome procurasse se alimentar e saísse, como se diz, de qualquer forma, ela seria alvo de não poucos inimigos, de uma cobra, de um leão ou de qualquer outra situação perigosa à sua existência. E é a partir daí que o Salmo 23, pela experiência de Davi diz: então, a partir das necessidades de suprimentos das necessidades materiais, das necessidades físicas das ovelhas, eu tenho a experiência na minha vida que o Senhor, sendo meu pastor, Ele sempre me conduziu por pastos verdejantes. A despeito dos perigos, a despeito das adversidades, Ele sempre me conduzia e sempre me mostrava em quais locais eu poderia efetivamente ter suprida todas as minhas necessidades. Por igual modo, irmãos, a exemplo da experiência de Davi, Deus continua cuidando de cada um de nós. As nossas necessidades neste mundo são inúmeras, são diversas. Hoje mesmo, visitando o nosso irmão Dionísio, Moacir, o nosso irmão Moacir, e nós falávamos como no início da sua vida o seu pai tinha preocupações não poucas a respeito do seu destino, como também os nossos pais algum dia tiveram preocupações não poucas a respeito do nosso destino. Lembro-me certa feita da minha mãe. A minha mãe, quando eu terminei o seminário, fui para o seminário 4 anos, voltei para Altamira. Em Altamira me apresentei, fiz a pregação para pastor. E lá o púlpito é de Massaranduba, então dava para dar muito chute, dava para bater no púlpito. E lá eu estava todo empolgado, falando de Deus e batendo no púlpito e tudo mais. Terminou a pregação e saí do púlpito em direção à porta, suado. De repente levanta minha mãe e vai me receber no meio da igreja. E de repente ela vem e me abraça e sussurra no meu ouvido: meu filho, você amadureceu. Aí eu fiquei pensando comigo: meu Deus, qual é o conceito que a minha mãe tinha de mim? Ora, o conceito do Israel serelepe, brincalhão de sempre, né? Que de repente, em toda e qualquer situação, tirava alguma situação para contar uma piada. E parece que ele não havia ainda amadurecido. E o coração da mãe, perguntando: meu Deus, ele vai ser pastor. Quando é que esse menino vai amadurecer? Não é assim? Os pais sabem, os pais vão cuidando dos filhos, vão vendo as características de cada um. O pai diz: esse eu tenho que empurrar, esse eu tenho que puxar. E aí nós ficamos em grandes angústias a respeito do futuro de cada um. Eu pergunto a vocês: não é verdade que quando nós saímos de nossa casa, não poucas necessidades se apresentaram para nós? O primeiro emprego, o sustento diário, fazer a primeira compra. Você se lembra de fazer a primeira compra? Quando vocês ou alguns aqui tiveram a experiência: vou sair de casa, certo? E de repente
saiu de casa, pegou seu primeiro salário e foi no supermercado. E quando foi ver, o dinheiro não dava. Agora eu pergunto para vocês, de lá para cá muita coisa mudou? Vocês não amadureceram? Deus não tem dado a provisão para vocês? Incrivelmente vocês não têm prosperado na presença de Deus? Quem tem conduzido vocês por verdes pastos? Quem tem dado prosperidade a vocês nas coisas deste mundo, nas coisas materiais? A despeito de muitos perigos, a despeito deste mundo competitivo e uma competição feroz, na qual não existe ética, não existe moralidade, onde um quer engolir o outro, e você tem florescido numa sociedade corrupta e má. Hoje você tomou o seu café, hoje nós tomamos, o nosso café comunitário, que coisa boa, não é verdade? Bênção de Deus. Os irmãos que não puderam, estiveram na sua casa e na mesa com a família, puderam olhar para a mesa posta e puderam fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Graças te dou, Senhor, por este alimento que a tua provisão nos concedeu. Não foi assim? Não é assim a nossa experiência, irmãos? Certamente, essa é a nossa experiência. Essa experiência que nós temos diariamente, lutando e labutando a favor dos suprimentos das necessidades físicas e materiais da nossa família, e nós vemos que todo dia há uma provisão, há um cuidado, há uma providência, há uma proteção, há um ato de Deus nos conduzir para estes verdes pastos. Foi uma experiência que Davi teve, que ele escreveu, e que qualquer alma sincera que tenha a experiência da bondade de Deus vai dizer como Davi: ele me faz repousar em verdes pastos. Às vezes, irmãos, muitos lares sucumbem quando os pastos se tornam poucos, secos, escassos. Obrigado, irmã. Continua falando que está me ajudando, né? Quando começa a ser escassos, ralos, poucos. O amor, ele é provado em tempo de adversidade. A união da família é provado em tempo de escassez. Primeiro é meu bem, meu bem, meu bem. Depois, meus bens, meus bens, meus bens. Não é assim? É, porque a escassez é tamanha em determinadas circunstâncias que cada um quer ter o seu ganho, o seu quinhão, e fugir de uma situação que para eles é insolúvel. Mas o salmista diz que a experiência que ele teve com Deus é que Deus dava para ele repouso. Repouso. Então veja o que eu digo para vocês. A situação do seu lar nesses últimos dias, nesses últimos meses pós-pandemia, que você, já temos um ano e pouco, né? Mas ainda é pós-pandemia. Existem pessoas, irmãos, que ainda estão tentando se ajustar financeiramente. Ou eu estou enganado a respeito disso? Não. Tem pessoas que foram alvejadas quanto o seu sustento no tempo de pandemia, que até hoje está lutando por se reerguer. E o que nós precisamos falar a essas pessoas é que Deus, ele é poderoso para te dar repouso. Descanse na providência do Altíssimo. Ora, ele não faz com que
porque Ele te conduz em verdes pastos. A palavra de Deus também diz, irmãos, ainda no versículo 2, que esse Deus, esse pastor divino, esse pastor amado, Ele não somente cuida das coisas materiais, das nossas necessidades físicas, suprindo as nossas necessidades, quanto à alimentação, a nossa sobrevivência básica neste mundo. Mas o texto diz que esse pastor, ele leva as suas ovelhas junto às águas de descanso. Ele não só diz para as ovelhas, há descanso. Ele não somente aponta e diz, olha, o descanso está lá. Percebe isso? O que é que este bom pastor faz? Ele leva, ele conduz, ele está presente na caminhada e na jornada de suas ovelhas. Vocês lembram no início desse sermão aquilo que eu disse? Que a região de Israel, da Palestina, tinha pedras, desertos, cobras, leões e perigos dos mais diversos. Não é isso? Se ele, o pastor, levava as suas ovelhas até as águas de descanso, quem se colocava, quem se autocolocava em situação de perigo? O pastor. Vocês percebem isso, irmãos? Para o pastor era certo que as suas ovelhas iam matar a sede, porque o pastor colocava a sua própria vida como penhor de que as suas ovelhas teriam as suas necessidades supridas. Permitam-me dizer algo maravilhoso aqui, que para mim é extremamente maravilhoso, lembrando de serpentes no caminho. As serpentes poderiam picar a ovelha, não é verdade? O pastor ia à frente para cuidar das suas ovelhas. Ouçam o que eu vou dizer agora. Ouçam o que eu vou dizer e nunca esqueçam. Está com a caneta? Escreva aí. O nosso pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nesse mundo tortuoso, a nossa alma tinha sede e fome de justiça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos caminhos eram de perdição. Nós não iríamos para o inferno. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo do juízo divino. O nosso pastor veio, ele habitou entre nós, ele deixou a sua glória, ele sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele se fez servo por amor a nós. E quando as multidões se aproximaram dele, ele não disse que ele era o rei, ele disse que ele era o bom pastor. E durante o seu ministério, ele conduziu as suas ovelhas por verdes pastos. As multidões iam ao encontro dele para ouvi-lo falar. Eram multidões, irmãos, que já estavam cansadas daquela religião dos escribas e dos fariseus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo olhou para a multidão e teve compaixão dela, ou delas, porque era uma multidão como quem não tinha pastor. E durante aproximadamente 3 anos do seu ministério, esse pastor pastoreou a sua igreja. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele tinha visto Satanás cair do céu, vir do céu, com toda a fúria contra a igreja. E a palavra
que ao final do ministério de Jesus, ele foi alvejado pela cruz. Ele conduziu as suas ovelhas por este mundo, e pelas autoridades, e pelas maldades, e pelas serpentes deste mundo, o nosso pastor foi picado. Como diz as Escrituras, lá em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, de fato, alvejou Jesus ao ponto dele morrer na cruz do Calvário. O bom pastor morreu, mas ele morreu dando a sua vida pelas suas ovelhas. E no domingo da ressurreição, o bom pastor não foi vencido pela serpente. Aquele que viveu plenamente a santa lei, aquele que dono nenhum achou-se em sua boca, foi ressuscitado dentre os mortos, porque nem a própria morte poderia manter Jesus no sepulcro. Ele ressuscitou dentre os mortos, e o caminho que ele indicou para as suas ovelhas é o caminho que nos conduz para a vida eterna. O bom pastor foi preparar lugar para nós. O bom pastor ressuscitou. O bom pastor está vivo. O bom pastor, tudo que ele prometeu para as suas ovelhas, se faz presente na vida de todos aqueles que entram junto a ele nos céus, porque recebem do próprio Cristo a palavra: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que você está preparada desde a fundação do mundo. Amém. Então esse bom pastor, ele leva para junto das águas de descanso. O texto do Salmo certa vez diz: porque está abatida a minha alma. Não é assim que muitas vezes nós nos encontramos? Em um colóquio conosco mesmo, em um diálogo conosco mesmo, às vezes sozinho no nosso quarto, quando nós começamos a fazer questionamentos a respeito das coisas que deram certo na nossa vida, o que não deu, e começamos a fazer juízo de valor sobre determinadas situações com as quais nós ainda tratamos durante anos e anos, ou quando nós olhamos ao nosso redor e nós achamos que estamos em situações insolúveis, sem condições de resolver. Então, em situações como essas, o salmista vai dizer que esse bom pastor, ele está ao nosso lado sempre. E qual é o destino final? Qual é a situação final daqueles que são pastoreados por esse pastor divino? Todos chegam às águas de descanso. Nenhum deixará de descansar. Nenhum deixará de ter a sua alma descedentada diante das adversidades da vida. Se tu dizes: estou cansado. Se tu dizes: a vida para mim é um peso. Se tu dizes: eu olho ao meu redor e não vejo solução para o meu quadro, para a minha situação, então eu digo: entregue a tua vida a esse bom pastor, a esse divino pastor. Ele te conduzirá, ele te indicará o caminho, ele irá na tua frente, ele protegerá você enquanto conduz você para aquelas águas que descansarão a sua alma. Não somente, observem, não somente o suprimento de nossas necessidades, mas também esse bom pastor, ele nos leva para as águas de descanso. Versículo 3, ele vai dizer: refrigera a minha alma. Refrigerar a alma. Este verbo, irmãos, pode ser também compreendido da seguinte forma: restaura a minha alma. O que significa restaurar a alma nesse contexto?
Significa dizer que Deus ele não está somente agindo na nossa vida no âmbito espiritual. Ele não está simplesmente agindo na nossa vida nas questões referentes às nossas necessidades deste mundo, levando-nos para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. Esse bom pastor também, ele tem os seus olhos postos nas necessidades emocionais pelas quais nós passamos durante toda a nossa existência. E eu quero chamar uma atenção muito clara aqui para vocês nesta noite. Existem lutas que são travadas fora de nós. Existem lutas que são travadas fora de nós. Existem aquelas que nós travamos dentro de nós, na alma, na mente. Aquilo que é travado lá fora fica. Aquilo que é travado neste mundo, nas coisas deste mundo, após nós realizarmos as empreitas e finalizarmos, ou até quando nós não finalizamos, elas ficam por lá. Tente pensar, por exemplo, no seu trabalho. Você tem um horário de entrar e um horário de sair. Você cumpre fielmente o seu trabalho. E após dar o horário da sua saída, simplesmente você lembra que agora é hora de ir para casa. Saindo do trabalho, lá ficam as coisas, lá ficam as preocupações. Lá ficam. Para quem está no campo, se é dado o trabalho de capinar ou carpir, não sei como é que vocês falam aqui, e aí é feita uma empleita para determinado trabalho, e você vai lá o dia todo. Depois que você termina aquele dia, o capim fica para lá, e você vai para casa, refazer as forças para o outro dia. Mas quando as nossas lutas, observem, quando as nossas lutas, elas são travadas no âmbito da alma, do espírito, da mente, da memória, da cabeça, para onde você vai, o campo de batalha se faz presente. Para onde vai a sua memória, as suas emoções caminham com você. Por isso, eu tenho isso por claro, por verdade absoluta. O mais terrível campo de batalha que nós travamos na vida reside na mente. Hoje, segundo a Bíblia, no coração, na alma, em outras palavras, dentro de nós. Porque essas lutas residindo dentro de nós, para onde nós formos, nós levamos os nossos algozes, os nossos inimigos. O campo de batalha sempre está presente, os inimigos sempre estão à porta. Qualquer palavra é motivo para nós nos arrepiarmos. Qualquer olhar inocente é visto como indiferença, aversão, animosidade, maquerência. Nós estamos tão beligerantes, tão moídos, tão maltratados por este mundo, que o mundo dentro de nós, que deveria ser um mundo de paz, a base de nossa existência neste mundo é um caos, um caos, um caos. O bom pastor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós estamos há tanto tempo ouvindo, nós conhecemos essa palavra, nós sabemos a promessa do Evangelho, e a promessa do Evangelho é que esse bom pastor, ele pastoreia, ele cuida, ele veste graça do
Meu amado irmão e minha irmã, tu que me ouves nessa noite, existe uma provisão de Deus para o seu coração. Aprenda a descansar nesse bom pastor. Observe o que eu disse. Aprenda. Porque nós sabemos que quando necessário, o bom pastor não poucas vezes tinha que pegar a ovelha e, infelizmente, quebrar a sua perna. Não havia o agrado do pastor por fazer isso, mas é porque a ovelha não estava aprendendo a ser conduzida pelo pastor para os pastos verdejantes. O bom pastor conduzia as ovelhas pelos pastos verdejantes. O pastor estava ao lado das ovelhas, levando-as para a água de descanso. O pastor estava guiando essas ovelhas, mas algumas ovelhas não queriam o pastoreio. E o pastor, porque amava as ovelhas, precisava trabalhar com elas, para que elas pudessem aprender a andar no seu caminho, o caminho do pastor, para que a sua alma fosse restaurada. Meu amado irmão, minha irmã, existe a restauração de Deus para a tua alma hoje. Existe águas tranquilas hoje. Cuidado com os perigos espirituais. Um deles é esse. Certa feita eu ouvi uma pessoa falar, lá no Pará: este é o meu temperamento, este é o meu jeito de ser, tem que ser assim, porque este é o meu jeito de ser. Aí eu pergunto para vocês: isso é um pensamento bíblico? É um pensamento cristão? Não nego, observem, eu não nego que nós tenhamos características psicológicas, não nego, todos nós temos. Nós temos temperamento, cada um tem um temperamento, como dizem, segundo uma nomenclatura, por aí diz que as pessoas são sanguíneas, fleumáticas, melancólicas, né? As pessoas têm um modo de ser e um modo de reagir diante das coisas. Eu entendo isso. Eu entendo. E além de entender, eu digo que eu entendo porque eu me conheço. Eu me entendo também, eu me vejo também com essas características. É como hoje eu falando, né? Lá com o nosso irmão Moacir. Obrigado. Moacir, irmão Moacir. Irmãos, dá para acreditar que o pastor Israel é tímido? É gago? Não, né? Pois é, mas eis aqui um gago, né? É uma gagueira mais emocional, né? Circunstancial, mas sou, não parece, não é verdade? Mas eu vejo as minhas fragilidades emocionais desde a minha adolescência. Mas eu não posso me esconder por trás de minhas características hereditárias ou aprendidas neste mundo para dizer que a única situação que está me reservada é essa na qual eu me encontro. Ah, porque eu sou ansioso mesmo. Não, quando eu sou muito fustigado, quando existe uma situação de muita pressão, eu explodo. Isso eu entendo que é a sua natureza humana, a sua natureza carnal, é a sua personalidade, é o velho homem querendo emergir das trevas abissais do inferno. Gostou, né?
Ele era um grande líder. Ele veio a ser, não foi, meu irmão? Ele veio a ser. Ele se deixou pastorear. Aliás, antes dele ser o pastor de Israel lá no Egito, conduzindo o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, ele experimentou também o que Davi experimentou. Estão lembrados disso? Primeiro Moisés foi pastor de ovelhas. Ele experimentou no seu dia a dia o que era cuidar de animais. E após passar aqueles anos, e Deus trabalhando naquele homem, então Deus chamou Moisés e disse: agora tu serás o pastor de Israel. Mas quem és tu? Eu sou o Yahvé. O Yahvé que Davi vai escrever lá: o Senhor é meu pastor. Mas a primeira experiência do pastorado não foi de Moisés, não foi de Davi, foi do próprio Moisés. Ele foi restaurado pela graça divina. Ele experimentou os cuidados na prática, ele cuidando do seu rebanho. Agora Deus chama ele, agora vai cuidar de Israel. Você vai libertar Israel do Egito, vai levar para uma terra que manda leite e mel. Então eu digo para você, esse bom pastor, ele restaura a alma de todo aquele que se deixa ser pastoreado por ele. Não brinque disso. Eu frequento a igreja, isso não é ser pastoreado. Deixe que Jesus seja o centro da sua vida, meu irmão, minha irmã. Não brinque de religião. Se Jesus, ele não domina a sua vida, não domina os seus negócios, não domina a sua relação com a sua esposa, não domina a sua relação no trabalho, não domina, não pastoreia você em todos os aspectos da sua vida, ele não é o teu pastor. A bênção da restauração, a bênção dos pastos verdejantes, as bênçãos das águas de descanso, as bênçãos do ter a alma refrigerada, é para aqueles que dependem exclusivamente do bom pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Portanto, saia nesta noite, portas afora, com esta certeza: se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, e você então ponderar sobre essas simples palavras, singelas palavras, crê nelas e tomá-las como lei para dirigir a sua vida, tu verás que no que toca as coisas deste mundo, esse bom pastor vai te levantar circunstâncias favoráveis, pessoas, abrirá portas, fechará portas para cuidar de você. E quando você tiver as mais variadas necessidades na luta deste mundo, ele virá com seu Espírito Santo refrigerar a sua alma. Tudo estará em guerra. O mundo estará em completo alvoroço. Tu entrarás no teu quarto e em silêncio tu procurarás o pastor da tua alma, e tu dirás: bom pastor, Jesus Cristo refrigera a minha alma. E tu contarás para ele como quem abre o coração para o melhor amigo. Tu falarás da tua dor, tu falarás das tuas decepções, tu falarás da angústia da tua alma, da tristeza do teu espírito, e tu falarás sinceramente e clamarás que ele, enquanto tu oras, que ele envie o seu Espírito sobre a sua vida, e tenha certeza que esse Espírito virá sobre ti. E quando tu abrires a tua porta, assim como Moisés esteve com o Senhor e o seu semblante brilhou, as pessoas saberão que tu estiveste com o Senhor, o bom pastor. A sua mente não estará turva, a sua mente não estará confusa, você sairá determinado, esperançoso, corajoso, confiante,
abençoador. Tu não irás rejeitar as oportunidades, porque o bom pastor dirá para você: eia, afravante, tenha coragem, eu sou contigo. Quando os inimigos se levantarem contra você, você estará firme, porque o bom pastor prometeu estar contigo e te levar por águas tranquilas, mesmo que o mundo todo esteja em alvoroço. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Ouvi, irmãos? Vamos lá, irmãos. Permitam-me fechar esse sermão essa noite. Por fim, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Eu penso que este homem chamado Davi, ele soube, ele experimentou na vida o que foi o trabalho pastoral do bom pastor, de conduzi-los pelas veredas da justiça. Pensa numa ovelha custosa, saltitante pelos montes, né? O bom pastor Yahvé dizia assim para Davi: Davi, meu filho, é por aí. E o Davizinho, aquela ovelhinha toda serelepe, ia para o outro lado. Não é verdade? A vida de Davi não é uma constante de santidade. Davi, homem como nós, ser humano como cada um de nós. As suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas dúvidas, as suas angústias, as suas desobediências. Não poucas vezes, diante de uma vontade revelada de Deus, precisa, clara de Deus para Davi, não poucas vezes ele optou por outro caminho, tortuoso, obscuro, da desobediência, do pecado, da loucura, que trouxe prejuízo para si, para a sua família e para o povo de Israel. Mas a despeito dessa parte da história de Davi, nós não devemos negar que este Davi, como ovelha, tinha uma característica muito peculiar. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele confessava os seus pecados. Quando Deus chamava esse, como diz lá no Pará, quando Deus chamava essa ovelha na xixa, tem essa expressão aqui, meu irmão, quem trabalha no campo, quem não? Não, chamava assim, vem cá, né, pelo focinho, assim, pegando assim, vem cá. Davi se quedava diante do Senhor, e se quedava de tal sorte, e quando Deus dizia para ele, eu disse para ele: escolhe, Davi, escolhe, ou tu aceitas cair nas mãos dos teus inimigos, ou quem prova do meu pirão, prova do meu cinturão, prova do meu cinturão, catlá, né? É Deus falando numa linguagem paraense, né? Quem prova do meu pirão, prova do meu cinturão. Então Deus disse certa feita para Davi: escolhe. E o que foi que Davi escolheu, irmãos? Davi escolheu cair, está sujeito à vara do bom pastor, como dizendo: Senhor, tu és o pastor, Yahvé, tu és o meu pastor, e tu vais me conduzir pelas veredas da justiça. Eu pequei, eu quebrei a tua lei, enquanto eu calei os meus pecados, ele diz no Salmo, envelheceram-se os meus ossos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É a experiência de um homem profundamente arrependido pelos seus pecados. E no dia que ele caiu, e no dia que ele desobedeceu, e Deus
diferente de Davi. O pior perigo espiritual no qual um ser humano pode cair é se achar mais justo do que todas as pessoas. Vocês se lembram, irmãos, certa feita, Jesus falando a respeito dos escribas e fariseus hipócritas que não reconheciam os seus pecados? Certa feita, o fariseu chegou no templo e disse: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores. Eu não sou como esses pecadores, Senhor. E a palavra de Deus diz que o samaritano chegou lá, bateu no peito e disse o quê? Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós temos uma arrogância genética. Existe uma arrogância espiritual dentro de nós que nos impede de percebermos o quão pecadores nós somos. Nós começamos a nos analisar a partir dos facínolas, dos loucos, daqueles que estão lá nas penitenciárias, que nós falamos: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. E nós vamos então entrando em uma arrogância espiritual, como se nós fôssemos as pessoas mais santas, mais puras deste mundo, como se a queda não fosse uma possibilidade na nossa vida, como se Satanás não estivesse à nossa espreita procurando alguém para devorar. Mas isso tudo é loucura, porque nós somos pecadores e nós precisamos da boa mão do pastor para nos conduzir pelas veredas da justiça. Se tu falares hoje, nesta noite, dizendo que existe alguma expressão de santidade na sua vida, se tu olhar para dentro de você e encontrar algum resquício de pureza, de retidão, de fidelidade a Deus, a quem tu deves atribuir essas virtudes? Ao bom pastor. O bom pastor tem zelado pela sua alma, para que você não caia nos precipícios desta vida. É o bom pastor que tem colocado no seu coração o espírito de arrependimento. É o bom pastor que tem tocado na sua consciência. Ou como certa feita alguém disse para mim: eu não sei se eu sou cristão ou não. Eu não sei se eu entreguei a minha vida a Cristo ou não. Eu perguntei: por quê? Porque eu sou rodeado de muitos conflitos éticos. Aí eu perguntei para ele: o ímpio passa por conflitos éticos? O homem que não conhece a Deus passa por conflitos morais? Não. O homem ímpio, irmãos, ele é como o porco que, uma vez encontrando a lama, ele está lá cada vez mais se deliciando com o pecado. Se existe em você o sofrimento moral e ético, se a tua consciência fustiga a sua alma, balança, você agradece ao bom pastor, porque ele não está deixando que a sua consciência fique adormecida. O bom pastor tem projetado luz nos teus olhos, e você está conseguindo ver o mal, você está conseguindo ver o pecado, você está conseguindo ver a injustiça. E isso é uma forma do bom pastor zelar e cuidar da nossa vida espiritual. É como certa vez disse Jesus: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer espada. Que espada é essa? Que guerra é essa? É essa guerra espiritual, na qual nós cotidianamente travamos.
Como certa vez disse Paulo, o bem que quero fazer, eu não faço. O mal está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O bom pastor vela pelas suas ovelhas. Pela nossa própria natureza, irmão, nós não estaríamos aqui, não tenha dúvida disso. Nós não estaríamos aqui. Falo isso com todo respeito até às irmãs da terceira idade, piedosas, de oração, que se consagram a Deus. Se o bom pastor não velasse pela alma de vocês, e pela nossa alma, e pela minha alma, ninguém estaria aqui. Por que nós estamos no aprisco? Por que nós estamos no aprisco? Porque o bom pastor, ele tem nos conduzido pelas veredas da justiça. Ora dando cascudo em nós, ora mostrando o seu cajado, só batendo assim no nosso popozinho, né, cheio de gordura, né? Ora apenas gritando, ei, é por aqui! E os obedientes, né, vão só ouvindo a voz do pastor. E a voz do pastor é uma voz de música, né, de encanto, e nós vamos na retidão do caminho que ele nos mostra. Mas às vezes nós, eu, você, recebemos aquele toque na cabeça, no flanco, e o pastor dizendo, eu amo você. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele faz isso por amor a nós, ou por amor ao seu nome? Por amor ao seu nome. Essa expressão se casa perfeitamente com o nome Yahvé. Percebe como o texto, vamos estudar o texto detalhadamente. Por amor do seu nome, significa, eu não sou Yahvé, eu não sou o Deus da aliança. No dia que eu fiz o pacto, no dia que eu estabeleci o pacto com Abraão, Abraão estava como? Jogado ao chão, exaurido em forças. Abraão não passou pelos animais, eu passei pelos animais. Eu estabeleci o pacto e eu dei o meu nome e a minha glória como penhor de que Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência seria um povo ricamente abençoado e abençoador. Então, por amor ao nome do Senhor, é porque Ele vela pela sua glória que Ele tem cuidado de nós. Se tu dizes, eu sou ovelha e o Senhor é o meu pastor, então segura aí, meu irmão, porque Ele vai cuidar de ti. Ele vai te levar por meios pastos. Não faltará águas tranquilas para você, né? Ele vai te conduzir em toda e qualquer circunstância. E quando você, por um pouco ou por muito, estiver próximo de um penhasco, próximo a se perder, Ele virá o teu socorro. Ele virá o teu socorro. E Ele não deixará você cair, porque é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Os olhos do pastor não se fecham, porque ele ama a sua glória, e para manifestar a sua glória, a glória do seu amor perfeito, só existe uma forma dele mostrar isso, é que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma será tragada pelos inimigos de nossa alma. Nenhuma! Nenhuma! Porque é o Senhor que é o nosso pastor. Amém, irmãos? Você entendeu essa palavra? Está claro isso para você? Esse pastor, ele é provedor para todas as suas necessidades terrenas, materiais. Ele te leva para as águas de descanso. Ele é provedor da sua vida emocional, espiritual. Ele refrigera a tua alma.
e quanto à justiça, e quanto à retidão, e quanto à pureza, Ele tem a cada dia lutado a nosso favor, para que nós nos apresentemos junto ao trono da glória de Deus, santos, puros, inculpáveis, pelo seu sangue que foi vertido lá na cruz.